Graça e paz a todos. Estamos iniciando mais um culto ao Senhor e esse é culto de oração e doutrina, dia 9 de abril de 2020. Como o tempo está passando rápido, né? Dia 9 já, daqui a pouco já é final de outro mês e assim vamos prosseguindo até a vinda de Cristo Jesus. Meus irmãos, nós vamos começar o culto desta noite, como sempre fazemos, orando ao Senhor, né? Então, peço a você que está do outro lado da tela, que não tem perdido esta oportunidade de estar juntamente conosco, cantando louvores ao Senhor, dirigindo as nossas orações a Ele, e ouvindo o que Deus tem a dizer através da sua palavra, que nesse instante você curve sua cabeça e feche seus olhos e vamos nos unir em oração nesse momento. Amado Deus, nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor tem nos cercado com toda sorte de bênçãos. O Senhor tem cuidado de mim, o Senhor tem cuidado dos meus irmãos, o Senhor tem cuidado das nossas famílias, o Senhor tem cuidado da tua igreja. Ó Deus, nós louvamos ao Senhor porque, apesar de tudo o que acontece neste mundo, nós decidimos, nós escolhemos te servir, nós escolhemos te buscar. O Senhor nos chamou e nós estamos aqui para buscarmos a tua face, para proclamarmos o teu grande amor, para te servirmos. Ó Pai, sabemos que o Senhor tem conduzido todas as coisas para a glória do teu nome. Todas as coisas. Nenhuma foge ao teu governo. Tudo está debaixo das tuas mãos poderosas. E nós louvamos ao Senhor. Ó Deus Santo, agora nesta noite nós pedimos que o Senhor esteja conduzindo as nossas vidas neste culto que é para o Senhor e que os louvores sejam de fato direcionados ao teu trono de graça, ó Deus, e que o teu nome seja engrandecido através das nossas vidas. Que o objetivo deste vídeo seja tão somente de louvar a Ti, adorar ao Senhor, mas também de edificar vidas. Ó Pai, e nós louvamos o teu nome. Toma as nossas vidas em tuas mãos. Nós oramos em nome de Jesus. E nesse momento nós vamos cantar. Temos a oportunidade de cantar algumas músicas ao Senhor. Nós vamos cantar 3 músicas. O Ministério de Louvor está aqui nos auxiliando. E a primeira música que nós vamos cantar é uma música bem antiga, né? que é assim: a começar em mim, quebra corações. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde a frieza que leva amor, onde há ódio perdão, para que o teu corpo cresça assim,
bênção a começar em mim. Quebra corações para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza que haja amor, onde há outro perdão, para que o teu corpo cresça assim, como a perfeição. Amém. E agora a outra música, Quero Louvar-te Sempre Mais e Mais. Quero louvar-te. Quero louvar-te sempre mais e mais. Quero louvar-te sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te, quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero amar-te, sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero amar-te. As aves dos céus cantam para ti, as flores do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves dos céus cantam para ti, as flores do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, servir-te sempre mais e mais. Quero servir-te sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero servir-te. As aves dos céus cantam para ti, as flores do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves dos céus cantam para ti, as flores do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Amém, amém. Que essa seja uma realidade na nossa vida, sempre querer engrandecer o nome do Senhor. Vamos agora à música do cantor cristão. Abre o seu cantor cristão no hino de número 171, 171. Tem por título Avivamento. E diz assim a primeira estrofe: aviva-nos, Senhor, dá-nos teu poder, de santidade, fé e amor, reveste o nosso ser. Aviva-nos, Senhor, ó, dá-nos teu poder, de santidade, fé e amor, reveste o nosso ser. Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição, ateia o fogo do alto céu em cada coração. Desperta-nos, Senhor, ó, faze-nos fluir, assim
ricas bênçãos divinas, primícias do ouvir. A vida do Senhor, eis nossa petição, até ao fruto do alto do céu, em cada coração, renova no Senhor, me inspira mais amor, mais zelo, graça e abnegação, além do pecador. A vida do Senhor, eis nossa petição, até ao fogo do alto do céu, em cada coração. Amém, amém. Que essa também seja uma realidade da nossa vida, né? Nós estamos vivendo um período aí meio conturbado, né? Estamos vivendo um período sem muita perspectiva, mas as letras deste hino que nós acabamos de ler na verdade, uma oração e é um desejo, né? Quando nós estamos cantando, nós estamos pedindo ao Senhor que Ele nos avive, ou seja, que Ele continue a conduzir a nossa vida, que Ele nos anime, que ao contrário de nós nos esfriarmos, nós desistirmos no caminho, né? Então, que essa seja a nossa oração constante, pedir ao Senhor que esteja nos avivando, né? Que Ele sempre coloque em nós esse desejo ardente de buscar o Senhor, de fazer a sua obra. Então, vamos orar mais uma vez? Vamos orar, colocando diante do Senhor também alguns pedidos de oração. Tá certo? Então, mais uma vez, feche seus olhos e vamos orar ao Deus que tudo pode, ao Deus que nos ama. Então, fechemos nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Ó Deus Santo, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui em oração e pedimos ao Senhor que esteja nos avivando, a todos nós, todo o teu povo, a todo aquele que se chama pelo seu nome, a nós estarmos sempre desejosos, sempre buscando no Senhor a força para nós continuarmos nessa nossa caminhada, que um dia o Senhor nos chamou, né, e nós aceitamos, nós decidimos estar ao teu lado, fazendo parte do teu grande exército. Ó Deus, então o nosso desejo nesse momento é que o nosso ânimo seja renovado para darmos prosseguimento à nossa caminhada com Cristo Jesus. Ainda não terminou, porque o Senhor não nos chamou para a glória, Jesus ainda não voltou, como é promessa dele. Então, é necessário que nós estejamos alertas e com desejo de prosseguirmos nessa nossa caminhada. Ó Pai, os desafios são os mais diversos, os desafios são grandes, mas a nossa oração é que o Senhor esteja nos dando a alegria constante, mesmo em meio aos desafios, mesmo em meio aos problemas, mas a alegria constante de estarmos te buscando, aquela fé perseverante. Ó Pai, continua a falar conosco através da meditação da Tua Palavra. Eu sei que o Senhor tem falado
Eu sei que o Senhor também tem agido e tem falado através do teu Santo Espírito nas nossas vidas, e o Senhor tem toda e total liberdade para continuar falando a todos nós. O que seria de nós se não fosse o Senhor? Ó Pai, somos imensamente agradecidos, porque nós não estamos desamparados. Não há nada que nos separe do teu grande amor, através de Cristo Jesus, que se revela em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso, Pai, não há nada, nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem profundidade, nem a espada ou qualquer coisa, nada nos separará do teu grande amor. E por isso nós louvamos o teu nome. Nós pedimos pela meditação da tua palavra. Ó Deus, que este canal seja um canal de edificação, de fortalecimento, que esteja alimentando vidas nesse momento de distanciamento social, que de fato esse propósito seja alcançado na vida de todos que irão ter contato com este vídeo, Pai. E que sempre o teu nome seja louvado, seja engrandecido, seja exaltado através de nós, os teus servos. Nós oramos e fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos meditar na palavra do Senhor? Eu peço a você que abra a sua Bíblia em Lucas, no Evangelho de Lucas. Capítulo 9. Lucas 9. Nós vamos ler os últimos versículos desse capítulo, que são do 57 ao 62. Portanto, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 9, do versículo 57 ao 62. Você já abriu a sua Bíblia aí, e agora você acompanhe a leitura da palavra do Senhor. Como sempre eu faço referência, eu leio sempre na Nova Versão Internacional, NVI. Talvez você esteja com uma outra tradução aí, mas apesar de usar algumas palavras diferentes, o conteúdo é o mesmo, tá? Então vamos ler e você acompanha aí. Lucas 9, 57 ao 62. Diz assim a palavra do Senhor. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Nesta noite, eu quero falar com você a respeito de três requisitos para seguir a Jesus.
são necessários 3 requisitos para seguir a Jesus. Você que já segue a Jesus deve, portanto, obedecer a esses 3 requisitos. Você que ainda não serve a Jesus, você precisa ter claramente em mente, na sua mente, de que é necessário 3 requisitos para seguir a Jesus. Antes, porém, de nós entrarmos nesses 3 requisitos, eu quero dizer que é interessante que Jesus ele nunca fantasiou a realidade de segui-lo. Jesus nunca fantasiou, nunca criou alguma expectativa no sentido de que segui-lo seria tranquilo. Não, Jesus nunca transmitiu isso, nunca passou isso para aquelas pessoas que decidem por seguir a Jesus. Jesus, ele nunca prometeu facilidades. Jesus nunca alimentou ilusão para quem decidiu por segui-lo. Ou seja, Jesus ele foi muito claro quando ele propõe que as pessoas sejam seus discípulos e o sigam. Então, Jesus ele não teve arrudeios e não usou de artifícios para enganar nenhuma daquelas pessoas que queiram ou que decidiram por seguir a Jesus. Pelo contrário, o Senhor Jesus ele até preveniu aos que o seguem que haveriam dificuldades ao segui-lo. Ele preveniu. Ele estava falando com os seus discípulos, e aí você pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Ali Jesus estava conversando abertamente com os seus discípulos, e em nenhum momento Jesus levou uma falsa ilusão, ou transmitiu alguma ilusão, ou de alguma maneira tentou passar uma realidade fantasiosa do que seria servi-lo, o que aguardava para aqueles seus discípulos, facilidades na vida, de maneira nenhuma. Muito diferente do que nós muitas das vezes ouvimos nos nossos dias, que Jesus vai dar isso, aquilo ou aquilo outro, e muito focando nas coisas materiais. A proposta do Senhor Jesus não é essa. Não é. Então, a passagem que eu fiz alusão é João 16, versículo 33, e diz o seguinte: no mundo vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo. E lá para o final ele diz: eu venci o mundo. Ou seja, ele dá esta palavra e ele se coloca como exemplo a ser seguido. Certo? Então, quais são os 3 requisitos para aquele que decide seguir a Jesus? Quais são os 3 requisitos? O primeiro requisito, meus irmãos, é o seguinte: ao decidirmos seguir a Jesus, precisamos estar cientes das dificuldades. Tem aqui os versículos 52 e o versículo 57 e o versículo 58, que diz assim: quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu. Olha o que Jesus responde para ele: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que Jesus apresentou para aquele
aquele homem, o que Jesus apresenta para nós no nosso tempo, meus irmãos, né, que, na verdade, independente de tempo, né, nós podemos observar que o ser humano é o mesmo, né? E olhando, meus irmãos, para o período que Jesus esteve aqui na terra, nós podemos ver muito claramente que Jesus em nenhum momento ele teve facilidades na sua vida. Jesus também não pregava facilidades, né? Jesus, ao nascer, ele nasceu em uma manjedoura. Começa por aí. Na sua vida, na sua própria vida, em vários momentos, Jesus foi ameaçado de morte. Ele foi odiado com um ódio mortal. E neste versículo 58, que nós acabamos de ler, ele mostra a sua realidade, ele mostra a realidade daqueles que o seguiam, ou seja, os seus discípulos. Então, meus irmãos, o que nós podemos ver é que não somente Jesus, ele não vivia as facilidades, né? Mas ele passava por dificuldades e as mais diversas, né? E os seus discípulos, que estavam ali lado a lado com ele, também estavam convivendo com a mesma realidade de Jesus. Eles escolheram isso. Eles decidiram por isso. E nós? Para nós, no nosso tempo, né? Nós não somos uma geração privilegiada. Nós não somos, porque nós não somos imunes às dificuldades. Aquele que se propõe, aquele que decide seguir a Cristo, deve estar preparado para conviver com as dificuldades, né? Assim como aqueles 12 discípulos passaram por todo tipo de problemas ao lado de Jesus, nós também estamos propensos a passar por tantos outros problemas. Foi assim naquele tempo. Foi na geração após aquela época. E está sendo assim também em nosso tempo. Não somos imunes aos problemas. Não somos imunes às dificuldades. Aqueles que escolhem seguir a Cristo, aqueles que decidem seguir a Cristo, precisam estar cientes das dificuldades, sejam elas grandes ou pequenas. E foi isso que Jesus apontou, né, para aquele homem que decidiu seguir a Jesus. Jesus já estava mostrando àquele homem a dificuldade em segui-lo. Jesus estava sendo muito claro. Se hoje vendem um projeto ou uma vida de seguir a Jesus como sendo um mar de rosas, Jesus não prometeu isso. Aqueles discípulos, na prática, sofreram na pele. Talvez hoje nós não estejamos ainda sofrendo o que aqueles discípulos sofreram. Mas existem outros irmãos nossos no mundo, aí afora, que estão passando por momentos difíceis. Então, meus irmãos, era assim naquele tempo. Naquela geração, após aquela época, é assim também no nosso tempo, continuará sendo
né? Porque Jesus, ele fala que haverá dificuldade, haverá perseguições, haverão injúrias, e todo tipo de problema quando nós decidimos seguir a Jesus. Infelizmente, algumas oportunidades nós ouvimos dos lábios de algumas pessoas que dizem: eu não sabia que seguir a Cristo era tão difícil. Eu não sabia. Porque vão aparecendo problemas, vão aparecendo situações, vão aparecendo coisas que essas pessoas não imaginavam que teriam. Jesus não prometeu facilidades. Eu quero aqui compartilhar com você um texto que se encontra em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 4. Do versículo 12 ao 16. Olha o que o apóstolo Pedro ele está escrevendo para muitos dos nossos irmãos que na época dele estavam passando por dificuldades e que serve para nós, com toda certeza. Serve para a nossa vida, serve para nos fortalecer, mostra mais uma vez como é a realidade, o que é que nos espera, né? O que é que acontece, qual é a realidade daqueles que decidem seguir a Jesus. E nós precisamos encarar isso. Então, olha o que diz. 1 Pedro 4, do 12 ao 16. Amados irmãos, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Não é estranho. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Olha que palavra maravilhosa para as nossas vidas. Eu quero também ler em Mateus, capítulo 5, do versículo 10 ao 12, que é uma passagem que trata das bem-aventuranças, né? Quando Jesus está no monte, é o sermão do monte. Então, Mateus, capítulo 5, do versículo 10 ao 12, diz assim: bem-aventurados, ou seja, felizes, os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Há uma promessa, né? Jesus diz: grande recompensa. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa. Muitas vezes, as pessoas focam mais no problema
mais na dificuldade do que na pessoa de Cristo. Jesus disse: tereis aflições, tenham bom ânimo, eu venci. Vamos focar em Cristo como sendo o nosso exemplo. Há uma promessa de uma grande recompensa para todos aqueles, né, que aguentam firme com o Senhor. Então, primeiro requisito, né, para seguir a Cristo é nós superarmos as dificuldades olhando para Cristo. Certo? Segundo requisito, ao decidirmos seguir a Jesus, que precisamos ter o reino de Deus como prioridade. Segundo requisito, ter o reino de Deus como prioridade. Voltando aqui a Lucas, capítulo 9, os versículos 59 e 60, olha o que diz. A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Terceiro requisito: quando você decide seguir a Cristo, você precisa ter o reino como prioridade. Reino de Deus como prioridade. Meus irmãos, o ser humano é o mesmo no tempo de Jesus ou no nosso tempo. Não é diferente. Continua mesmo. Existe uma inversão grotesca da nossa parte, né? Grotesca que eu digo, porque não era para ver essa inversão. Mas existe, é uma realidade. O que a palavra de Deus nos diz claramente, nós, por nossa própria conta e risco, invertemos a ordem do Senhor. Então há uma inversão muito grande entre buscar as coisas do reino de Deus e as coisas do mundo. As pessoas vivem nesse grande dilema entre o que é prioridade na sua vida, buscar as coisas do reino de Deus ou as coisas do mundo. E o que é que Jesus estava dizendo, né, a este homem, que era um candidato a discípulo de Jesus? Ele estava dizendo que o reino de Deus, em todos os seus aspectos, deveria ser a prioridade para ele. É isso que o Senhor Jesus está dizendo para nós também, porque não muda, a palavra de Deus não muda. Se naquele tempo existia essa inversão, no nosso tempo muito mais. Estamos vivendo em um tempo cada vez mais materialista, cada vez mais ofertas que o mundo está aí promovendo, e muitas das vezes estamos entrando nesta, né, sendo seduzidos em detrimento a priorizar o reino de Deus. Olha o que o candidato a discípulo disse: Senhor, deixa-me ir primeiro. Deixa-me ir primeiro. A pergunta que fica para nós:
O que você está priorizando hoje? O que é prioridade para a sua vida? As coisas do reino de Deus que nos levam a uma promessa que é eterna, que é uma promessa que é segura, que é darmos o reino do Senhor eternamente, que não se acaba, ou estamos priorizando as coisas materiais, as coisas do mundo, que não vamos levar nada e que também se acabam? O que é que você está priorizando hoje? Eu quero dizer que Deus não aceita ficar em segundo plano. Nunca aceitou e jamais aceitará. É muito interessante quando algo nos acontece, infelizmente, automaticamente, Deus e o seu reino é colocado em segundo plano. Automaticamente. Proclame o reino. Como é proclamar o reino? Como é que você vai proclamar o reino se não está vivendo o reino? Como é que você vai falar do reino de Deus, falar de Deus, né? Porque o reino aqui em todos os seus aspectos, se você não está vivendo o reino de Deus? Aquele candidato a discípulo de Jesus, ele estava priorizando não o reino de Deus, não Deus. Existe um texto que eu trago muito ele à luz, né, com base no que nós acabamos de ler. Texto que o Senhor Jesus fala em Mateus capítulo 6, versículo 33. Mateus 6, 33. Em que o Senhor Jesus diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Se você decide seguir a Jesus, você precisa priorizar o reino de Deus. Deus não aceita ficar em segundo plano. Deus não aceita. Nunca aceitou, não é agora que ele vai aceitar. A palavra do Senhor diz que em Deus não há variação de mudança. Deus não muda. Deus vai ser sempre Deus e a palavra dele vai ser sempre a mesma. É isso que o Senhor Jesus está falando, né? Nesse breve diálogo com aquele candidato a discípulo, e que você que está me ouvindo pode ser um candidato a discípulo, ou você já se diz ser um discípulo de Jesus, mas a verdade, né? Aqui o segundo requisito para aquele que decide seguir a Jesus é priorizar o reino de Deus. Terceiro requisito para aquele que decide seguir a Jesus. Veja bem, são três requisitos para seguir a Jesus. Primeiro, estar ciente das dificuldades. Jesus não prometeu um mar de rosas. Jesus foi bastante claro. Você precisa estar ciente das dificuldades. O que nos aguarda ao decidirmos seguir a Jesus não são facilidades, de maneira alguma. Segundo requisito que nós precisamos saber quando decidimos seguir a Jesus, que precisamos
priorizar o reino de Deus. Terceiro requisito, quando nós decidimos seguir a Jesus, é que nós precisamos agir com perseverança. Com perseverança. Olha o que diz os versículos 61 e 62. Outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar, despedir-me da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Olha que palavra profunda que o Senhor Jesus ele está dizendo. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O terceiro requisito para aqueles que decidem seguir a Jesus é agir com perseverança. Perseverança. Olha o que esse terceiro candidato a discípulo ele disse: deixe-me primeiro voltar. Voltar. Ou seja, ele já estava na condição de discípulo, ele queria voltar. Esse voltar indica que ele estava querendo interromper a sua decisão por seguir a Cristo. E esse interrompimento é uma desistência. Desistindo, nem que seja por algum período de tempo. E isso não existe no nosso discipulado com Cristo. Na nossa decisão em sermos discípulos de Cristo. Na nossa escolha em querer servir a Cristo. Olha, Senhor, vou interromper aqui por um momento, por um instante, para que eu possa voltar e fazer isso, aquilo ou aquilo outro. Seguir a Cristo, meus irmãos, requer de mim e de você perseverança. Perseverança da nossa parte. Muitas coisas vão querer tirar, nos tirar do foco dessa nossa decisão de seguir a Cristo. Muitas coisas vão aparecer na nossa frente, vão ser mais atrativas, vão colocar em nós ou vai trazer a falsa ilusão de que nós podemos fazer isso, nem que seja por um período de tempo. Desistir. Parar um pouco. Eu acho a passagem que o apóstolo Paulo escreve em Romanos, capítulo 5, uma passagem muito interessante, uma passagem muito boa, que se aplica muito bem, se encaixa nessa realidade. Romanos 5, do 1 ao 5, olha o que o apóstolo Paulo escreve, já escrevendo para pessoas que seguiam a Cristo, que decidiram por ser discípulos de Jesus. Diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança.
E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos concedeu. Ou seja, o apóstolo Paulo está escrevendo àqueles que decidiram seguir a Jesus, portanto já são seus discípulos, né? Já têm acesso a esta graça através de Jesus. E ele fala da realidade das tribulações. Mas a tribulação, ela existe para que haja, ou seja traduzido em perseverança para nós. Seja o resultado dessa tribulação uma perseverança para nós, não para desistirmos, não para abandonarmos o barco, mas para que haja perseverança. A perseverança, por sua vez, produz um caráter aprovado, que é o que Deus deseja de cada um de nós, que sejamos aprovados. E o caráter aprovado? Esperança. Produz em nós a esperança. E a nossa esperança não nos decepciona, porque a nossa esperança está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É necessário perseverança. Quando decidimos seguir a Jesus, precisamos agir com perseverança. Seja em meio às tribulações, ou seja, às dificuldades, os problemas, né, que se apresentam das mais diversas maneiras, nas mais diversas formas, né, seja por perseguição, né, ou até mesmo, né, é necessário perseverança em meio a algumas propostas que o mundo nos faz, né, em meio a algumas propostas de querer nos convencer, que se apresentam como boas para a nossa vida, mas precisamos agir perseverantes, ou seja, escolher definitivamente seguir a Cristo, mas sem nos iludirmos com boas propostas ou nos enfraquecermos em meio às dificuldades. Aquele que decide seguir a Cristo precisa agir com perseverança. Perseverança. Apocalipse capítulo 2, versículo 10, quando Jesus ele fala às igrejas, né, ele fala especialmente dessa maneira: seja fiel até a morte e lhe darei a coroa da vida. Ser fiel até a morte é o que? Perseverança. É nós termos a perseverança necessária para chegarmos até o final, que nós não sabemos quando será. O final se dá quando o Senhor nos chamar para a glória. Ou quando Jesus vier em glória nas nuvens, e aí nós formos arrebatados também, para nos encontrarmos com Ele nas nuvens. Esse será um final glorioso. Então nós precisamos saber, quando nós decidimos seguir a Cristo, precisamos agir com perseverança, sem jamais desistir, ou usar algum artifício, de pararmos por algum período de tempo. Para concluir, meus amigos, precisamos ter em mente 3 requisitos. Precisamos colocar dentro de nós esses 3 requisitos para então continuarmos nessa nossa caminhada com Cristo. Primeiramente, precisamos estar cientes das dificuldades.
Jesus não vendeu facilidades. Jesus não criou ilusão alguma. Jesus, pelo contrário, falou da realidade de segui-lo. Não é fácil. Precisamos ter ciência disso. De que não há facilidades. Segundo, nós precisamos priorizar o reino de Deus. Deus não aceita ficar em segundo plano. Isso não é atitude de quem decidiu seguir a Cristo. E muitas das vezes na nossa vida prática, nós estamos invertendo a proposta de Jesus, que ele diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus sabe, Deus sabe do que é que você precisa, mas você precisa tomar uma decisão de estar priorizando o reino de Deus em todos os seus aspectos. Terceiro requisito para seguirmos a Cristo é agirmos com perseverança. Precisamos ser perseverantes na nossa escolha em seguir a Cristo. Muitas coisas vão surgir para nos tirar de tempo. Muitas coisas. Quantas coisas já têm surgido para tirar muitos de tempo, né? De tirar desse propósito de seguir a Cristo. Quantos têm se iludido com o que o mundo tem dado? Quantos têm uma fé insuficiente para resistir nos dias maus? E aí não tem sido perseverante. Mas a coroa da vida só será dada àquele que for perseverante, àquele que agir com perseverança, né? Aquele que tiver a consciência de que não há facilidades, somente dificuldades. Aquele que tem a consciência plena de priorizar o reino de Deus. E aquele que decide agir com perseverança ao lado de Cristo. Que essa seja a nossa realidade. Em pleno século XXI, em dificuldades que se apresentam, né, nesse nosso tempo, possamos ser o discípulo que o Senhor espera que sejamos. E que Deus nos abençoe grandemente. E que nós possamos buscar no Senhor a sabedoria necessária, o discernimento, para que Ele esteja nos capacitando para trilharmos os seus santos caminhos. Que Deus nos abençoe grandemente. Vamos orar nesse momento? Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, mais uma vez nós meditamos, tivemos a oportunidade de meditar na Tua Palavra, e nós achamos aqui conselhos, Pai, verdadeiros conselhos, que nos ajudam a nos mantermos em Teus caminhos. Obrigado, Pai, pela porção da Tua Palavra. Continua, Senhor, a nos instruir. Continua a nos dar uma palavra de fortalecimento. Nos dá uma noite em Tua santa e gloriosa presença. Continua a falar conosco através do Teu Santo Espírito. Nós oramos
e fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. E continue orando ao Senhor pela situação em que está no mundo todo, né? Não é apenas no nosso Brasil, mas no mundo todo está esta pandemia. E na oportunidade que temos falado com os nossos irmãos, é claro o desejo de que estejamos tão logo estejamos reunidos ali no templo da nossa igreja, Igreja Batista Cavalos de Justiça. Então vamos continuar orando ao Senhor, mas também firmes, sem desistirmos, né? Sempre priorizando o reino de Deus, sempre buscando ao Senhor, buscando a sua direção. Então que Deus te abençoe grandemente. E até o nosso próximo encontro, que será na Escola Bíblica Dominical, domingo pela manhã. Estaremos postando aqui a EBD, estudo da lição, e também a meditação da palavra. E logo mais à noite, às 18h30, também teremos outro encontro de louvor e adoração ao Senhor. Até lá, e que Deus nos abençoe.